Querido amigo cafeicultor, tudo jóia? Mais uma semana, mais um bate-papo acerca do café. E o vídeo de hoje nós também estamos já antecipando algumas coisas que serão realizadas logo após a colheita. Como no vídeo da semana passada nós falamos a respeito de espaçamento de plantio de café, muitas pessoas, muitos produtores como você entraram em contato conosco querendo saber o custo para se plantar 1 hectare de café. Então, o assunto de hoje é muito voltado para essa questão do custo. Quanto está custando para você plantar 1 hectare de café hoje numa região de montanha como a nossa? Se você olhar aqui ao fundo, nós estamos aqui com uma lavourinha recém-plantada. Essa lavoura aqui deve estar aí com seus 3 meses de plantio. É variedade 785, né? Um Catucaí 785/15, amarelo. Tá com vigor bacana, a planta desenvolvendo bem. Pegou um sol aí nas últimas semanas e está resistindo muito bem. Capricho, zelo do produtor que fez o plantio aqui. E o produtor dono aqui dessa lavoura, você conhece, ele já participou conosco aí de vídeos anteriores, é o Samuel, aqui na comunidade da Pedra Negra. Mas, antes de nós darmos aqui prosseguimento ao nosso assunto, quero convidar você, como sempre faço, para dar aquele joinha para a gente. Faz uma diferença tamanha para nós, né? Faz com que esse vídeo alcance mais pessoas, mais cafeicultores, mais amantes do café, como você e eu somos. Então, nos ajude aí dando joinha. Mas vamos aqui para o nosso assunto de hoje e para iniciar falando, né, desse assunto de custo, né, quanto custa para plantar 1 hectare de café, nós temos que levar em consideração alguns pontos. Primeiro ponto, a minha área, ela já tinha café anteriormente, eu estou querendo fazer uma renovação, arrancar essas plantas que já existiam na área, ou a área é nova. No caso dessa área aqui em específico que nós estamos hoje, aqui do Samuel, essa aqui é uma área nova, ele desbravou essa área agora para fazer o plantio de café. Então com isso você acaba tendo um custo menor inicial, porque a área já tá pronta, né? Era um pasto, ele só veio aqui sulcando, né, com uma máquina e fez o plantio de café. Mas ele tem áreas também onde ele fez o arranquio para colocar plantas novas de café, né, fazer um plantio novo. Então isso aí vai impactar, claro, né, no custo depois, porque é um trabalho a mais que vai ter que ser realizado. Mas antes de nós pensarmos, né, na questão do custo do plantio da lavoura, nós temos que pensar em duas coisas importantes. Uma nós falamos na semana passada, que é a respeito do espaçamento que nós vamos utilizar. Por quê do espaçamento? Porque o espaçamento vai nos falar, né, a escolha do espaçamento, nós vamos ter a quantidade de plantas que nós vamos colocar neste hectare. Em específico, nessa área aqui, foi feito o plantio com 3 metros, né, entre linhas e aproximadamente aí 60 a 70 centímetros entre plantas, né? Vamos com 3 por 70, a gente vai ter uma densidade aí de 4.750 plantas por hectare. Mas suponhamos que fosse um espaçamento mais adensado entre plantas, 3 por 50, por exemplo, caberia 6.660 plantas. Então a gente já sai de um custo, né, com as mudas, colocando aí aproximadamente R$1 cada muda, R$6.600 já para aquisição das mudas. E eu quero fazer uma observação importantíssima aqui. O sucesso da nossa lavoura, claro, dentre tantos os manejos, dentre tantos os preparos, a muda também tem que ser de qualidade. Nós vamos deixar aqui ao lado um vídeo que nós fizemos no ano passado falando sobre a condição de muda para fazer o plantio de café. Hoje nós temos enfrentado alguns problemas na cafeicultura com relação à qualidade das mudas que são plantadas, que são cultivadas. Um grande problema que ainda infelizmente existe é a repicagem das mudas. Geralmente o viverista ele tem colocado 2 sementes na sacola. Se caso uma não germine, tem a outra para garantir. Mas se germina as duas, esse viverista acaba arrancando essa muda, uma das mudas, e colocando numa sacola que está vazia, fazendo a repicagem. Isso pode gerar sérios problemas
futuros na lavoura, porque vai ter um desenvolvimento do sistema radicular de forma irregular e isso vai ser prejudicial no quesito absorção de água e nutrientes por parte das plantas. Então, é um problema. E hoje, infelizmente, a gente tem essa prática em alguns viveiros como sendo uma prática realizada, que é proibido por lei, inclusive. Mas, as mudas sendo de boa qualidade, nós teremos um sucesso no nosso plantio. Mas vamos lá. Aí, Michel, você falou da quantidade de plantas que eu vou colocar no hectare. Quais são os outros itens que vão pesar no custo? Olha, o preparo da área é um item que vai pesar no custo. Vamos dar como exemplo aqui essa propriedade que nós estamos, como eu já mencionei, os sulcos aqui, a área foi feita, aonde foi colocado as mudas, foi feito sulco, né, com uma escavadeira. A escavadeira veio cá e fez esses sulcos. A gente estima aproximadamente aí por hectare cerca de 5 horas para que a máquina venha aqui e sulque esta área. Aqui na região, 1 hora a máquina está saindo aproximadamente aí a R$300. Então, 1.500 por hectare para fazer o sulco. Ah, Michel, mas eu tenho uma lavoura e eu preciso arrancar essa lavoura para depois vir. Pois é, aí você pode computar mais ou menos aí mais uns R$4.500 a R$5.000 para que realize também o arranquio da lavoura. Então vamos lá, 6.500, né, 6.600 das mudas, mais 5.000 de arranquio, mais 1.500 de confecção dos sulcos para posterior plantio. Aí vem mão de obra, vem o calcário que vai ser aplicado, vem o adubo fosfatado que vai ser colocado, incorporado na cova, vem os adubos de cobertura, vem a mão de obra para adubação, vem a mão de obra para pulverização, os micronutrientes que deverão ser pulverizados aqui, um controle de praga, um controle de doença, que vai acontecer, né? É uma das coisas mais certas quando se planta um café, ter pragas e doenças chegando, porque é uma planta novinha, ainda não tem uma resistência bem definida, é uma criança, né? Quando a criança nasce, ela está mais suscetível, né, a doenças. Então a mudinha também é uma plantinha jovem, né, uma criancinha, então ela também fica mais suscetível. Aí nós podemos ter ataque de bicho mineiro, nós podemos ter problemas com cercosporiose, nós podemos ter problemas com algumas bactérias, né, a risoctônia, que pode provocar tombadeira. Então há necessidade de se fazer o controle, até mesmo preventivo, para que a gente não tenha problemas. E isso vai pesando no orçamento de plantio. Então, vamos pensar na questão de adubação. Se nós vamos colocar aqui, fazendo uma média, né, o que o pessoal tem feito na região aqui, 200 gramas aproximadamente aí de um adubo fosfatado, nós vamos precisar no final de uma quantidade de adubos, né, pensando aí, né, nessa densidade de plantas, né, aproximadamente aí de 20 sacos de adubo fosfatado por hectare para fazer o nosso plantio. Então, é mais um impacto que vai ter no bolso. Nós precisamos do calcário, né, 1 tonelada, aproximadamente aí 3 toneladas por hectare, em média, para o plantio, né? Claro, lembrando que eu estou fazendo aqui o padrão da nossa região. 3 toneladas aproximadamente aí R$300 a tonelada de calcário. Então nós vamos ter também um impacto do calcário no plantio. Outro detalhe, os adubos fertilizantes de cobertura, N e K, nitrogênio e potássio, nós também teremos que adquirir, que também vai ter o seu custo. Mão de obra aqui para controle, aqui se você observar, está roçadinho aqui, né, nas entrelinhas, as linhas limpinhas. Se tem um matinho aqui é porque foi roçado e esse mato caiu, mas não temos mato, vegetação espontânea nascendo aqui na linha, porque foi feita uma trilhação. E isso custou, porque o produtor teve que vir aqui, passar fazendo essa trilhação, teve que roçar. Então, são impactos que também vão ter nesse primeiro ano de plantio aqui no meu hectare. A gente tem estimado hoje aproximadamente de R$3 a R$4 por muda colocada no solo, já somente para fazer esse trabalho de colocar essa muda no solo. E no primeiro ano, aproximadamente aí de R$4,50 a R$5 por muda. Depois, esse custo, né, vai sendo diluído ao longo do ano. Mas só para você plantar o café no primeiro ano, a gente tem trabalhado aí na casa, né, o plantio em si, de você deixar a muda aqui sem
os manejos posteriores, em torno de R$20 mil aproximadamente por hectare para você fazer esse plantio. Nesse primeiro ano, a gente pode subir aí aproximadamente aí de 5 a 10 mil nesse custo. Claro, né, eu conversando com o Samuel quando a gente vinha aqui para a área, ele falou assim, Michel, isso se não tiver nenhuma dor de cabeça extra, né, ter que fazer replantios. Aqui nós tivemos um problema aqui na área do Samuel, que ele plantou uma lavoura há 2 anos atrás, e ele teve que fazer o replantio, né, por conta de problemas de muda, né, então teve esse transtorno, então teve que renovar a área novamente, né, por conta de um problema que talvez poderia ter sido evitado se as mudas que tivessem vindo fossem mudas com uma boa sanidade, né? Então, e o problema disso é que a gente não está vendo, né, falando aqui, abrindo esse parênteses aqui da muda, a gente não está vendo o que está dentro do saquinho, né? Por mais que a gente abra o saco, né, a gente tire uma muda, veja o sistema radicular, a gente está vendo de uma, e as demais, né? Então, a importância de se buscar um viveiro que seja idôneo, que tenha uma reputação a zelar, né? Claro, uma reputação boa. Mas voltando aqui, né? Então, se não houver essas dores de cabeça, como Samuel e eu conversávamos, aproximadamente aí no primeiro ano, 30 mil, 25 a 30 mil por hectare, né? Desde o plantio até os manejos pós-plantios nesse primeiro ano. Até o terceiro ano, que a gente ainda faz um cálculo de produtividade, levando em consideração que a planta vai começar a produzir no terceiro ano, vai aí variar um pouquinho entre 7 a 10 reais por muda plantada nesse custo, né, de implantação, nesse manejo que nós temos que fazer até esse terceiro ano. Então, você que está aí pensando em plantar café, né, nesse ano, renovar a lavoura, desbravar novas áreas, já prepara o seu cofre, né, o seu bolso, para esse desembolso de pelo menos 25 mil reais para fazer o plantio desse café, né? E, no mais, é o manejo. Vir na área todos os dias, observar uma pintinha que aparece nas mudas. Como eu disse, a gente tem alguns problemas, né? Bicho mineiro, cercosporiose, né? As bactérias que vêm também provocar algum dano, mas nós temos ácaro, que é um problema também, principalmente quando a gente usa algum produto do grupo químico dos piretroides, que vai promover o aparecimento de um ácaro vermelho. Sol, nós estamos aí, até o Samuel falava assim, Michel, o trecho lá de baixo, com aquele sol, ele ficou meio pálido aí, as folhas, e realmente a gente olhando, né, ficou um pouquinho pálido mesmo por conta do sol, mas já está voltando a cor, porque, né, esses dias veio chuva, está chovendo até bem, então já está voltando a cor. Mas um protetor solar, como nós já falamos também em vídeos anteriores, que vai ajudar, vai auxiliar, né, no desenvolvimento da planta, na proteção da radiação solar. Então, são várias coisas que nós devemos observar para que esse custo, essa dor de cabeça extra que talvez possa vir no nosso plantio não venha pesar mais no custo que a gente tem. Então, você que vai plantar o café no fim do ano, e a gente já fala, né, como eu citei no vídeo passado, você vai falar assim, poxa, Michel, a gente nem começou a colheita ainda e você já vem falar de plantio? Pois é, mas o dinheiro que você vai gastar, que você vai ter para plantar o café, vai vir da colheita. Então você já tem que ter ciência na colheita que você vai ter que deixar reservado uma quantidade no seu caixa para fazer o plantio logo depois da colheita, outubro, novembro, que seja, né? Então, é planejamento. E o café, eu sempre costumo dizer, não tem muito segredo produzir café. É fazer na dose certa, na hora certa, com o produto certo, tendo, sobretudo, planejamento. E, inclusive, as dores de cabeça, elas têm que estar contempladas no seu planejamento para que elas não sejam maiores do que realmente serão ou são. Tá certo? Mas nós vamos ficando por aqui, né? Na próxima semana estaremos 2 vídeos na semana que vem, né? O Gabriel vai estar falando de ácaro da leprose, que é um problema que ataca, né, tem atacado grãos e provocado perda de qualidade. Ele vai estar falando do ácaro da leprose. E na sexta-feira nós voltaremos com outro assunto também do seu interesse, querido e amigo cafeicultor. Tchau, tchau.
Fiquem com Deus e até a próxima semana.